1 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 5, 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Agora, por favor, vá para Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 12, nós lemos nessa semana, capítulo 12, verso 24 em diante. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos, para sempre. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando os vossos filhos vos disserem: que culto é este vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou em casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Eu vou ler de novo. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando os vossos filhos vos disserem: que culto é este vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Amém. Nós estamos terminando agora à noite 2 semanas de preparação para a Páscoa. Nós lemos os 12 primeiros capítulos do livro de Êxodo, nós lemos 2 capítulos do livro de Marcos, nós fomos convidados a tirarmos da nossa vida tudo que pudesse nos distrair e trocar por coisas que pudesse edificar a nossa fé. Trocar a televisão com programas meramente divertidos por coisas edificantes, orar mais, ler a Bíblia, ouvir mais músicas evangélicas, limpar a nossa casa, limpar os nossos corações e, por fim, celebrar com a família no sábado à noite, num jantar especial, com a melhor roupa, a melhor louça, um prato diferente daquele do dia a dia, celebrando o que nós havíamos entendido da libertação que o Senhor nos oferece e que é representada na Páscoa. Fizemos no primeiro dia da semana, no domingo, um café de comunhão, um café da manhã, não para que nós fizéssemos uma festa vulgar, não por apenas alegria, mas para celebrar a comunhão, profetizando a alegria que teremos no reino do Senhor. E agora à noite eu quero trazer à memória o significado da palavra Páscoa, mas o significado da cerimônia Páscoa, o que ela representa. Nós vemos poucos versículos. Lá em 1 Coríntios, o nosso irmão Paulo escrevendo, ele diz assim: Cristo é a nossa Páscoa. Então a Páscoa não é meramente a passagem do anjo sobre a casa dos israelitas quando eles estavam no Egito para preservar os seus filhos. A Páscoa não é apenas a cerimônia onde nós encontramos no livro de Êxodo toda a forma ritualística dela, começando com o pão sem fermento, as ervas amargas, o cordeiro sacrificado, o sangue nos umbrais da porta. Não, a Páscoa é uma pessoa divina. Paulo diz para nós em 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, Cristo, a nossa Páscoa, Cristo, o nosso cordeiro pascal. A Páscoa, tudo que ela mostra, tudo que ela manda, tudo que é feito nela aponta para Cristo. A Páscoa é a pessoa de Jesus. Por isso nós não devemos chegar de forma leviana à Páscoa.
Nós não podemos ir nas lojas americanas e comprar ovo de Páscoa e achar que a Páscoa é chocolate, ou que a Páscoa é ovo, ou que a Páscoa é coelho, porque a tradição divertida diz que há um coelhinho da Páscoa. A gente aprende isso lá no jardim da infância. Coelhinho da Páscoa, que trazes para mim um ovo, 2 ovos, 3 ovos, assim. Quem cantou essa música no jardim de infância? Todo mundo. Irmão, coelho não bota ovo, mas a gente canta. Muito menos ovo de chocolate. Nenhum problema se a gente entende que isso é apenas uma diversão social, é apenas uma tradição divertida, gostosa. Mas eu não posso acreditar que a Páscoa é o momento de consumir chocolate na forma de ovo, ou me lembrar de um bichinho bonitinho como um coelhinho fofinho, branquinho. Porque a Páscoa não é isso, a Páscoa verdadeira é o Senhor Jesus na nossa vida. É a transformação que Jesus faz no ser humano. Quando Ele tira o ser humano do pior que o ser humano tem e que o ser humano é, e o leva para o melhor que uma pessoa pode ser em Deus. Paulo vai dizer isso, eu tenho repetido isso aqui: quem furtava não furta mais, quem mentia não mente mais, quem era agressivo não é mais. Porque Cristo faz uma transformação na vida da pessoa. Isso é Páscoa. A Páscoa histórica, a Páscoa dos judeus, nós lemos aqui em Êxodo, e aí nós lemos hoje mais alguns versículos, aqui no capítulo 12, do 24 em diante. Quando depois deles passarem por toda a cerimônia da Páscoa, depois que eles saem do Egito, depois que eles celebram ao Senhor, há um mandamento que eles devem guardar. Quando eles entrassem na terra prometida, e eles entraram na terra prometida aqui na terra humana, não na que ela representa ainda não, mas eles entraram em Canaã, eles atravessaram o Jordão, eles derrubaram gigantes, eles se estabeleceram na terra, e eles começaram a celebrar como mandamento perpétuo. Então, chegando a semana da Páscoa, no comecinho dela, cada família tinha que comprar ou buscar da sua criação o melhor cordeiro de até 1 ano. Não podia ser qualquer cordeiro, ele tinha que ser branquinho, não podia ter uma mancha, não podia ser malhado, não podia ter uma unha fendida, não podia mancar, não podia ser meio cego de um olho, ele tinha que ser perfeito. No primeiro dia da semana, eles comprariam ou eles trariam do seu próprio rebanho e examinariam, levariam aquele cordeiro para toda a família. Eles iam procurar alguma coisa que abominasse aquele animal, que não o deixasse fazer parte da cerimônia. Encontrando o animal que poderia fazer, eles deveriam ficar com esse animalzinho durante 1 semana. 1 semana esse animal era bem tratado, esse animal ficava dentro de casa, as crianças brincavam com aquele animalzinho, passavam a mão. E você que tem filho, você sabe como as crianças se apegam aos animais. Você que não tem filho, mas foi criança, você sabe como você se apegou. Quantas vezes o pai diz, não quero cachorro, a mãe diz, eu não quero cachorro, e daí a pouquinho o filho tem um cachorrinho, a família tem um cachorrinho, às vezes 2, às vezes um cachorro, um gato, às vezes um cachorro, um gato, uma calopsita. A mãe não quer, o pai não quer, mas a criança quer. A criança se apega. A criança vai na casa do vizinho e volta com um bichinho que é do vizinho e a gente tem que ir lá devolver. Então imagine que na semana da Páscoa, essa família trazia esse cordeirinho e as crianças se apaixonavam pelo cordeirinho, brincavam com ele, davam comida na mão, dormiam com ele, acordavam com ele, dormiam com ele de novo. E quando chegava o final da semana, eles estavam na semana da Páscoa, eles teriam que sacrificar aquele animal, eles teriam que matar aquele animal. As crianças iriam chorar, as pessoas de idade iam ficar chateadas, mas tinham que fazer, era um mandamento perpétuo. Degolavam o animal, tiravam a carne, assavam, pegavam do sangue, passavam na porta, as crianças chorando, faziam uma cerimônia com pão asmo, pão sem fermento, um pão que não crescia, era um pão feito rápido, juntava a farinha, a água,
um pouquinho de sal, punha aquilo em cima de uma pedra quente, aquilo virava uma massa, sabe, rapa de angu, aquela que fica no fundo. Muita gente gosta de comer aquilo com leite e sal, outros não gostam, eu adoro. Era mais ou menos aquilo. Comiam da carne do cordeiro e as crianças choravam, mas tinham que comer, e as crianças perguntavam: por que o meu cordeirinho teve que morrer? Nós lemos no 24 que o Senhor antecipou isso e disse: quando os vossos filhos vos perguntarem, que cerimônia é essa que vocês estão fazendo? Então os adultos responderiam: isso é para nos lembrar que nós fomos escravos no Egito, e o Senhor com mão poderosa nos tirou de lá, nos fez caminhar durante 40 anos no deserto, no meio de inimigos, de uma terra inóspita, entre escorpiões e serpentes venenosas, e nunca nos faltou o pão, nunca nos faltou a sombra, nunca nos faltou a luz à noite e a direção para nós caminharmos. É para que nós nos lembremos de que quando nós entramos na terra prometida, Ele nos deu a casa que Ele prometeu, nós bebemos água do poço que Ele disse que nos daria, nós plantamos e colhemos o melhor da terra, porque o Senhor prometeu e Ele cumpriu. E tudo isso porque o nosso pecado foi tirado e colocado naquele cordeirinho. As crianças viam isso acontecer ano após ano. E num dia, sem mais e sem menos, há um homem chamado Zacarias que entra, ele é sacerdote, e a sorte lhe coube de entrar naquele ano para ministrar diante do Santo dos Santos. E ele tem uma visão, e nessa visão o anjo diz para ele que ele será pai de João Batista. João Batista, o maior dos profetas, dos nascidos de mulher, nenhum foi maior do que João, disse Jesus. João Batista, agora homem adulto, já com uma igreja, já batizando no Rio Jordão, um dia olha e vê alguém que vem diferente para ele, e esse alguém entra na água e diz: me batiza. Ele disse: não, sou eu que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim. E aquele que vem a ele diz: deixa estar, vamos cumprir a lei. E João o batiza, e no momento que João o batiza, o Espírito Santo desce sobre ele na forma de uma pomba, e se ouve uma voz que diz: esse é o meu filho amado. Ali começa o ministério de Jesus, o Cordeiro de Deus, porque João Batista, quando viu, chamou seus discípulos e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando ele disse isso, aqueles homens que estavam ali, aquelas mulheres que estavam ali para serem batizadas, se lembraram de que cresceram vendo a cerimônia, participando da cerimônia e ouvindo a mesma explicação. O nosso pecado vai ser colocado no Cordeiro perfeito. Então, quando eles ouviram: ele é o Cordeiro de Deus, eles souberam que Jesus era o Cordeiro da Páscoa. Por isso é que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, ele é o nosso Cordeiro da Páscoa, ele é a nossa Páscoa. A Páscoa não é coelhinho, a Páscoa não é ovo e não é chocolate, a Páscoa é Jesus nos nossos corações, mudando a nossa vida. É isso que ela representa. E a Páscoa faz 4 afirmações e uma pergunta. A primeira afirmação, que quando eu celebro a Páscoa é feita, é que eu tenho um Deus que se importa comigo, você tem um Deus que se importa com você. A Páscoa é aquela lembrança de Deus do sofrimento do seu povo. Eu quero dizer para você que veio aqui hoje à noite, que quando você chora, porque você está passando por um deserto, porque você está no meio de uma enfermidade, porque o seu casamento não vai bem, porque a sua vida financeira está mal, porque você está sendo perseguido, injustiçado, porque estão mentindo contra você, quando você não tem mais esperança, quando você não tem mais quem te ajude, há um Deus que se importa com você, há um Deus que dá tudo por você, há um Deus que desce do céu para estar do seu lado. Ele precisa que você se lembre que você já recebeu o benefício da Páscoa, que Jesus já morreu por você, que já é seu direito receber a assistência de Deus na sua vida, que não é mais apenas o que você fez, é o que Jesus fez por você. Não importa se o diabo joga na sua cara os seus pecados passados, Jesus te lembra que Ele já perdoou os seus pecados, que o sangue dele já passou sobre a sua vida, que o sangue dele apagou todos os seus pecados e que Deus olha para você perfeito. A segunda grande afirmação da Páscoa é que nós temos um Deus que, mais do que se importar, nos liberta. Nós temos um Deus que faz o milagre acontecer.
Nós temos um Deus que move céus e terra. Nós temos um Deus que faz as coisas impossíveis. E eu gosto muito das afirmações que a Bíblia faz a esse respeito. Há duas que eu gosto muito, em que se diz: Ele é o Deus dos impossíveis. Sabe por quê, irmão? Porque o possível o homem faz. É possível o homem ir à lua? É. A gente pega um foguete e vai. Já fizemos isso. Olha o projeto Apolo aí. É possível descer ao fundo do mar? É. A gente pega um submarino e vai lá. Eu não sei nadar, mas é possível. É possível operar um coração? É possível. É possível operar um coração de uma criança dentro da barriga da mãe? É. Já se faz isso. É possível fazer uma mente perfeita que não seja humana? É, nós já temos a inteligência artificial. Mas há coisas que são impossíveis. Ainda é impossível curar o câncer. Ainda é impossível mover um coração endurecido, empedernido. Ainda tem coisas que o homem e a tecnologia não conseguem fazer e Deus faz. E Deus faz na sua vida. Mesmo quando você achar que acabou, que seu caminho não tem mais continuidade, que todas as portas se fecharam para você, que não tem esperança, a Páscoa te lembra que Deus faz tudo por você, que você é importante, que Deus te ama, que você não é qualquer pessoa, que no meio de 8 bilhões de pessoas Ele sabe o seu nome, Ele ouve o seu choro, Ele ouve a sua oração, Ele ouve o seu gemido, Ele desce para ficar pertinho de você, que ainda que você esteja numa cama de hospital, no fundo de uma cela de uma prisão, ainda que você esteja abandonado pelo seu pai, pela sua mãe, o Senhor não se esquece de você. A terceira grande afirmação é que nós estamos numa caminhada. Nós ainda não chegamos, mas nós não estamos caminhando sozinhos. Jesus está caminhando conosco. Eu gosto muito do Salmo 23. Porque o Salmo 23 diz que o Senhor é o meu pastor e que nada vai me fazer falta, não terei falta de nada. Mas eu gosto daquela parte que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Às vezes a gente acha que a caminhada da gente vai ser muito boa. Sabe essa fase que vocês estão, vocês meninos aí? Fase que você está namorando? Essa fase que você está namorando, você está com a pessoa que você está apaixonado, né? E você olha para frente e você fala assim: eu quero ter a minha casa, eu quero comprar o meu carro, né, Kenny? Eu quero poder viajar uma vez por ano, ir para a praia, eu quero ter os meus filhos. É tão bom sonhar com isso. Mas você não pensa que filho nasce doente. Você não pensa que filho fica doente. Você não pensa que a gente fica com uma prestação para pagar e que fica desempregado. Você não pensa que a gente se acidenta. Você não pensa que as tragédias da vida acontecem. A gente não namora e olha para a pessoa que está apaixonado por nós e nós por ela e diz assim: nossa, nós vamos passar por tanta dificuldade, né? Vai ser legal a gente um dia chegar e não ter nada para comer e ninguém para nos dar nada. Você não pensa nisso. Você não pensa que essa pessoa que diz eu te amo pode se apaixonar por outra depois que você estiver casado há 2, 3, 4, 10 anos. Mas pode acontecer. A gente não pensa. Mas a vida é isso, é uma caminhada. E às vezes nessa caminhada nós passamos por mais de um vale da sombra e da morte. Não acredite que o vale da sombra e da morte é um só. Porque eu passei lá atrás, eu nunca mais vou passar. Eu posso passar 1, 2, 10, 20 vezes. E até mais. Porque cada vez que a minha fé esmurecer, eu vou passar pela provação de novo. A prova vem para quem não foi aprovado. Lembra quando você fez o primeiro ano de grupo? O dia que você passou na prova, nunca mais você fez a prova de primeiro ano de grupo. Mas se você não passou, você repetiu a prova. Sexta série. Você passou no primeiro ano, quarto ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano. Quinta série você passou. Na sexta série você bombou. O que aconteceu? Em vez de fazer a sétima, você passou por tudo outra vez e fez a prova de novo. Mas quando você faz a prova, você vai para frente. Então às vezes eu passo por um vale da sombra da morte, mas eu não saio aprovado. Eu não saio aprovado porque eu não guardei a palavra no meu coração e eu não busquei o Senhor. Porque eu não tinha vida de oração e o diabo achou uma fresta e entrou na minha vida e me destruiu. Porque eu não confiei no Senhor e larguei a fé. Porque eu deixei de ser dizimista, porque eu não fiz aquilo que era minha obrigação, eu prevariquei. Prevaricação é a ausência de cumprir o que se deve, é fazer mal feito aquilo que tem que ser bem feito. Eu prevariquei, e aí eu trouxe para a minha vida de novo o vale da sombra e da morte. Então tem gente que passa 1, 2, 10 vezes até aprender. O dia que aprende não passa mais. O dia que cresce não passa mais.
porque deixa de ser aluno e vira mestre. Por isso é que o escritor de Hebreus diz, atendendo ao tempo decorrido, vocês já deviam ser mestres, mas ainda tem necessidade de leite? Isso eu vou dar para você se tiver tempo, porque eu não quero voltar nesses assuntos, diz o escritor. Mas sabe, a terceira grande mensagem de Páscoa, eu não caminho sozinho, mesmo quando eu estou no vale da sombra da morte. Mesmo se eu fracassar na minha fé, Jesus não me abandona. Eu vou passar pela prova. Às vezes o diabo vai até tocar na minha vida financeira. Vai tocar na minha saúde, na saúde de alguém que eu amo. Não é porque Jesus me abandonou, é porque eu dei a brecha, eu dei a legalidade. Jesus continua do meu lado dizendo, aguenta, fecha a brecha, manda o inimigo embora, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Confessa o meu nome, invoca o meu nome, determina, manda embora. Faz a confissão da vitória, marcha, vai para frente, não olha para a profundidade do mar, eu vou abrir o mar. Não olha para o tamanho do gigante, eu vou derrubar o gigante. Não olha para a fome, eu vou te sustentar com maná. O Senhor caminha com você no momento da sua prova. Você está passando pelo maior problema do mundo, mas você não está sozinho. A única coisa que você tem que fazer é olhar para o lado e dizer, Jesus me ajuda. É por isso que o nosso irmão Pedro, quando ele caminha sobre as águas e em algum momento ele fracassa, ele perde a fé e ele começa a afundar. Ele apenas teve tempo de gritar, Jesus me socorre. Quando ele disse, Jesus me socorre, a água talvez já estivesse no nariz. Jesus me socorre, corre. E Jesus estendeu a mão e puxou. Talvez você esteja aí bebendo água, porque você ainda não pediu o Senhor Jesus para te ajudar. Mas Ele está do seu lado. A Páscoa me lembra isso. A quarta e última afirmação que eu quero trazer nessa noite é que a Páscoa me lembra que eu tenho sonhos de Deus no meu coração. Sonhos de vitória. A Páscoa foi a saída do Egito para entrar na terra prometida. Quantas promessas Deus já te fez? Eu vou te lembrar aqui uma ou duas. Eu quero falar para você que luta com enfermidade, na sua vida ou na vida de alguém que você ama. A Bíblia diz em Atos capítulo 9, verso 34, Jesus Cristo te cura. A mesma Bíblia que diz lá em 1 Coríntios 5, 7, que Ele é a minha Páscoa, diz em Atos 9, 34, Jesus Cristo te cura. A Páscoa é dia, é momento, é cerimônia de cura. Se você entrou nessa Páscoa há 15 dias atrás e levou a sério, pode dizer para a enfermidade, você está com enfermidade na ponta da orelha, pega na ponta da orelha e diz, enfermidade sai, em nome de Jesus, e ela vai sair e você nunca mais vai sentir o mal na ponta da orelha. Porque a Páscoa é a lembrança de que eu tenho promessa de Deus na minha vida. Ele disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você não está sozinho, talvez você esteja dizendo, eu estou sentindo uma baita de uma solidão. Meu marido não me ama, minha esposa não me quer, meus pais me abandonaram, meus filhos não gostam de mim, meu chefe me persegue, eu me sinto tão sozinho. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não dá para sentir solidão quando a gente vive a Páscoa. Ah, irmão, quantas promessas a gente poderia citar aqui. E todas elas, a Páscoa nos lembra. Mas tem uma pergunta. Eu falei de 4 afirmações e uma pergunta. A Páscoa faz uma pergunta. Você é dos que vão entrar na terra prometida ou dos que vão querer voltar para o Egito? Sabe por quê? Porque muita gente que passou pela Páscoa, muita gente que sacrificou o cordeiro, que comeu erva amarga, que comeu a carne do cordeiro, que passou o sangue no umbral da porta, que pegou o cajado, que calçou a sandália, que comeu a Páscoa com a roupa de viagem, com a malinha na mão. Muita gente que foi na casa do egípcio, bateu e disse, me dá joias, vasos de ouro, de prata, e que saiu com despojo, que levou o seu rebanho. Muita gente que caminhou no deserto, que viu o mar abrir, que saiu, passou pelo meio do mar, olhou para trás para o Egito e disse, ai que saudade das cebolas que tinham no Egito, que saudade das panelas de carne que tinha no Egito, eu quero o Egito. Passou pela Páscoa, mas o coração ainda estava no Egito. Não adianta você dar 1, 2, 3, 4 afirmações para essa pessoa, ela ama o pecado, ela ama o Egito, ela ama a vida velha, ela quer voltar para a lama.
Ela quer voltar para a lama. A Páscoa faz uma pergunta: você é dos nossos ou não é dos nossos? Josué. Eu gosto do Josué. Josué é um personagem bíblico que me encanta. Meu personagem bíblico favorito é o rei Davi. Irmão, se eu posso usar a palavra apaixonado, eu vou usar para o rei Davi. Eu sou apaixonado pelo personagem rei Davi na Bíblia. Sabe, quando eu chegar no céu, eu digo isso de vez em quando, eu vou dar um abraço gostoso em Jesus, se ele deixar, e a primeira pergunta que eu vou fazer para ele é assim: o senhor pode me apresentar o rei Davi? Eu quero dar um abraço ao rei Davi, eu quero perguntar um monte de coisa para o rei Davi. Mas a segunda pessoa que me encanta no Velho Testamento é Josué. Por quê? Primeiro porque Josué nunca quis o lugar de Moisés. Josué nunca chegou para o Moisés e diz assim: Moisés, eu acho que está na hora de você me ungir seu ajudante. Ele nunca pediu lugar. Ele nunca ouviu conversinha de irmão lá da tribo de Dan, da tribo de Naftali, da tribo de, sei lá, qualquer tribo. Vem cá, vem comer com a gente, vamos comer pão hoje aqui. Rapaz, você é muito melhor do que o Moisés. O Moisés é gago, o Moisés é velho, você é forte, você é bacana, você sabe falar. Ele nunca fez isso. Ele esperou o dia do Senhor, ele nem estava contando. Um dia Moisés chegou, bateu no ombro dele e disse: o Senhor me chamou e disse que você vai me substituir para você preparar. Eu vou subir o monte, mas eu não desço mais. Ele falou: tá. Também não foi falso modesto e nem teve medo. Ele não chegou e disse: eu não aguento, não, isso não é para mim, escolhe outro. Ele não fez isso, ele não foi Saul da vida. Ele falou: o Senhor mandou, estou aqui para fazer. Ele fez o que tinha que fazer. Mas quando ele viu o tamanho do desafio, quando ele viu que ele tinha que levar o povo para dentro daquela terra, que a terra não seria fácil, ele foi para um monte orar sozinho. Quem passou pelos 15 dias, as 2 semanas de oração, sabe que orar é um negócio complicado. Quanta gente que não conseguiu orar durante esses dias? E o jejum? Nós convidamos a fazer jejum ontem. Eu duvido que todo mundo fez. Duvido. Não sei. Sei de um ou outro, mas duvido. Sabe por quê? Porque jejum é para quem está no espírito. A carne não gosta de jejum. Só o espírito. Jesus disse: vai chegar o dia que os meus discípulos vão jejuar. Vai chegar o dia que os meus discípulos vão jejuar. Irmãos, é interessante o jejum quando você está no espírito, você não sente fome. É incrível. Você está no espírito. Quando a gente lê lá que Elias ficou 40 dias sem comer, você fala: como é que pode? Jesus, como é que pode? Porque estava no espírito. Mas quando você está na carne, você está na carne, deu 1 hora no dia que você está fazendo jejum, o estômago começa a doer, começa a conversar. Croc, você fala o quê? Banana. Croc, pão na chapa. Croc, um ovinho. Sem contar que a sua mente te prega a peça, né? Você fala: não vou comer, não vou comer, não vou comer. Passa, vê um pedaço de queijo, corta, um talangão de café. Quando você engole, o seu cérebro diz: bobo, te enganei. Eu estava de jejum, do verbo já era, não está mais, quebrou. Josué, ele subia e ficava lá, na presença do Senhor. E um dia ele está na presença do Senhor, apareceu um anjo poderoso. Não foi um anjo pequeno, não foi um anjo só mensageiro, não. Foi um príncipe do exército do Senhor. Sabe qual foi a pergunta que o Josué fez para ele? Você é dos nossos ou é contra nós? A Páscoa repete essa pergunta para mim, Ademir, repete para você. Você é daqueles que são do Senhor ou você é dos contra o Senhor? Você é dos que querem ir para Canaã ou dos que querem voltar para o Egito? Mas eu sou crente há 30 anos e o diabo é diabo há mais tempo que você. E ele crê muito mais que você. E ele é mais crente que você e do que eu. Só que ele não faz a vontade do Senhor. A pergunta que a Páscoa faz para mim e para você é: você é dos que são do exército do Senhor ou você é daqueles que querem voltar para o Egito? E lembra que eu falei que são 4 afirmações e uma pergunta? Isso é da Páscoa. Mas de quem passa pela Páscoa, a obrigação é dar a resposta ao Senhor. E nessa noite nós vamos celebrar a ceia do Senhor, que é o memorial da Páscoa. E quando nós pegarmos o pão
e comermos, e pegarmos o vinho e bebermos, nós estaremos anunciando a morte do Senhor, o nosso Cordeiro da Páscoa, a sua ressurreição no domingo e a sua volta um dia, porque eu quero ver Jesus voltar. E se eu não puder ver Jesus voltar, eu quero ressuscitar com aqueles que vão se encontrar com Ele nos ares. E assim eu quero estar com Ele para sempre, em nome de Jesus. Amém? Fique de pé.